orações, meu Deus. Continua conosco neste dia, nos abençoando. Abençoa a palavra através do teu servo em tantos dias novos, Senhor. Te louvamos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Viva e poderosa. Amém. E ela tem uma mensagem para o nosso coração. Convido você então a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. E nós faremos a leitura dos versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. E está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos queridos, os anos terríveis e sombrios da perseguição à igreja haviam chegado. Desde que Nero, aos 17 anos de idade, no ano 54, assumiu o governo de Roma como imperador. Nero era um homem louco, violento, devasso, mandou matar sua própria mãe. E este homem, desde que assumiu o governo de Roma, revelava ser opositor da fé cristã. 10 anos depois, no dia 17 de julho de 64, segundo os historiadores, ele mesmo, com a sua megalomania, querendo reconstruir uma Roma mais bela, pôs fogo na capital do império. Subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas, até dia 24 de julho de 64, 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando as chamas se apagaram, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dá a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa aí uma brutal perseguição contra a igreja. Dizem os historiadores que faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de gente crucificada. Os crentes eram amarrados em postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel. Uma sinagoga judaica havia sido profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca tinham sido favoráveis ao governo de Roma, rebelaram-se contra Roma. Roma manda para lá o general Tito para tentar controlar aquela situação. 2 anos depois, ano 68, Nero, numa situação insustentável com o Senado romano, é deposto pelo Senado e ele se mata.
2 anos depois, anos 70, a rebelião em Israel está incontrolável, e Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém e promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora de todos os tempos, quando os judeus são expulsos da sua terra, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, e numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos são mortos com requintes de crueldade, são enrolados em peles de animais para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um banho de sangue, uma chacina coletiva. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, e esse imperador é chamado de o segundo Nero, por causa da sua crueldade, e é o primeiro homem a arrogar para si o título de Senhor e Deus, e é Domiciano quem vai deportar o apóstolo João de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Vale destacar que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o único representante do colégio apostólico vivo, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último representante do colégio apostólico. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, diz a Bíblia que Deus abriu uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus está no controle, Ele está no trono, e nos tempos mais sombrios da história, Ele jamais deixou de estar com as rédeas da história em suas poderosas mãos. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: o que vês escreve, manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a Filho do Homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Só que o Cristo que João vê não é o Cristo suando sangue, prostrado com seu rosto em terra, em lágrimas do Getsêmani. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do Sinédrio. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo trôpego caminhando pelas ruas de Jerusalém, debaixo do lenho maldito, sob os apupos de uma multidão sangue sedenta. O Cristo que João vê não é o Cristo sangue pregado naquela cruz, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como de bronze polido, sua voz como voz de muitas águas, as suas mãos sustentam a igreja, e o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés, e Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo que nós adoramos não é o Cristo que esteve vivo e está morto, mas o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Quando chega no versículo 13, João o vê no meio da igreja, e eu quero dizer para você que Jesus está aqui, e é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui que esse encontro se reveste de uma importância tão extraordinária. Mas no capítulo 2, versículo 1, diz que Ele está apenas presente na igreja, Ele está andando no meio dos candeeiros, Ele está andando no meio da igreja, Ele está andando entre nós. E para fazer o quê? Para sondar a igreja, para investigar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para fazer promessas à igreja.
E há um estribilho em todas essas 7 cartas. O estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas igrejas, Jesus usa a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece o que nós fazemos, que o marido não sabe, o que a esposa não sabe, o que os filhos não sabem, o que a igreja não sabe. Jesus sabe. Ele sabe. Ninguém pode ocultar nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus se dirige assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus conhece as suas lágrimas, suas noites indormidas, suas madrugadas insones. E Jesus me choca porque você e eu temos uma noção do que é uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? Jesus Cristo diz que esta igreja é pobre na terra, mas é rica no céu. É pobre aos olhos dos homens, mas é rica aos olhos de Deus. Por outro lado, a mais rica igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia para si mesma: sou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. Jesus olha e faz uma outra avaliação: não, tu és pobre, miserável. Para a igreja de Pérgamo, entretanto, Jesus vai usar uma outra expressão e vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus conhece a geografia, Jesus conhece a cultura, Jesus conhece o contexto onde nós estamos inseridos. E talvez você pergunte: mas por que Jesus disse isso acerca de Pérgamo? Conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que isso? Vocês sabem que Pérgamo era a segunda mais importante cidade da Ásia Menor. Quando se disputava na Ásia que cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganhou de Éfeso a capital e construiu o primeiro templo de adoração a César. O que Jesus está dizendo é que onde um homem é adorado como Deus, aí está o trono de Satanás, porque o humanismo é satânico. Segundo lugar, Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, deus da cura. Pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curados por este ídolo chamado Esculápio, o deus da cura. E o símbolo de Esculápio era uma serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio. E Jesus está dizendo que qualquer adoração a um homem ou a um ídolo criado pela mente do homem é um culto satânico. Mas onde está o trono de Satanás? Deus também edifica uma igreja para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas e ele tem elogios a fazer, ele tem censuras a fazer. Para 2 igrejas, Jesus Cristo só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Esmirna e Laodiceia. Esmirna era pobre, Filadélfia, digo. Para 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia. Esmirna era pobre, Filadélfia era fraca. Jesus diz: eu sei, conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. O que é importante não é ser forte, o que é importante é ser fiel. Para 4 igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer e censuras a fazer. Para a igreja de Éfeso, ele elogia a fidelidade doutrinária da igreja, o zelo pela verdade, não suportava os falsos apóstolos, não suportava os falsos mestres. Uma igreja, para agradar a Jesus, tem que ter fidelidade às Escrituras. Mas Jesus diz para esta igreja: eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Preste atenção nisso. Até na defesa da verdade, da ortodoxia, uma igreja pode perder a devoção e a piedade e ter uma ortodoxia ossificada, morta, engessada.
E Jesus Cristo está dizendo o seguinte: só ortodoxia não basta, é preciso ter também devoção, amor, fervor espiritual. Eu acho curioso que para a igreja de Tiatira, Jesus Cristo vai usar o contrário. Ele vai elogiar essa igreja, porque agora, quando escreve, essa igreja tem mais fé, mais obras e mais amor. Mas Jesus Cristo está dizendo assim: tem uma coisa contra ti, que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel. Compare comigo. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade, mais amável e amigável da cidade, mas se nós sacrificarmos a verdade, se nós negligenciarmos a sã doutrina, também esta igreja não agrada a Jesus. Para a igreja de Pérgamo, Jesus Cristo disse: eu tenho uma coisa a seu favor, porque tem gente tão fiel aí, como o meu servo Antipas, era o pastor da igreja, foi morto, martirizado, e diz os historiadores, dentro de um boi de bronze carbonizado. Mas tinha gente naquela mesma igreja, seguindo as doutrinas de Balaão, flertando com o pecado e fazendo amizade com o mundo. Pelas minhas andanças pelo Brasil, Deus já me deu a oportunidade de pregar em mais de 1000 igrejas de diferentes denominações do Brasil. Eu escuto muito a seguinte pergunta: qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada, a pergunta é ligada à denominação que eu participo. Qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana? Às vezes a pergunta é mais específica ainda: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor pastoreia? E a minha resposta é a mesma sempre: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu dou essa resposta? Porque numa mesma congregação tem gente cheia do Espírito Santo, numa mesma congregação tem gente capengando, numa mesma congregação tem gente vivendo em pecado. Em Pérgamo tinha gente pronta a morrer por Cristo, e em Pérgamo tinha gente vendendo a sua consciência e flertando com o pecado. Jesus se dirige à igreja de Sardes. Aquela igreja tinha um nome fantástico na cidade. O nome, tu tens nome de quem vive. Diríamos hoje uma igreja avivada, uma igreja pujante, dinâmica. Quem entrasse lá era impactado por as coisas bonitas que viam. Mas Jesus Cristo, que não se impressiona com performance, diz: não, tu só tens nome de que vive, mas tu estás morta. Jesus me choca, porque a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus: não, você é pobre. Para a igreja que se diz viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que diz que é fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. O que é importante, irmão, não é sermos aprovados pelos homens, é sermos aprovados por Deus. O importante não é ser aplaudido na terra, é ser aplaudido e aprovado no céu. O que é importante não é passar no teste dos homens, é passar no teste de Deus. O que é importante não é o que você pensa de você mesmo, o que as pessoas dizem de você, mas o que Deus diz de você. Mas para uma igreja, a igreja de Laodiceia, não tem nenhum elogio, apenas censura. E vale destacar que essa é a igreja mais rica da Ásia. E eu queria aqui olhar 3 aspectos na vida dessa igreja. Primeiro, um diagnóstico. Segundo, um apelo. Terceiro, uma promessa. E Jesus, o maior de todos os comunicadores, e sempre é e há de ser, ele fazia uma leitura do texto e do contexto, do povo e da cultura. E ele diz algumas coisas para essa igreja que nós só podemos entender à luz do contexto. Por exemplo, as figuras que ele usa: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Por que ele fala disso? Por que ele usa, por exemplo, a expressão de roupas brancas, de ouro puro, de colírio? Se nós não entendermos o contexto, não vamos entender a linguagem de Jesus. Primeiro vamos entender por que ele disse frio, quente, morno. Você sabe que Laodiceia fica no vale do rio Lico, e o vale do rio Lico era a região mais rica da Ásia Menor, ainda hoje a região mais rica da Turquia. E ficava naquele vale 3 cidades importantes: Hierápolis, Colossos e Laodiceia.
muito próximas umas das outras, em torno de 9, 10 quilômetros. Hierápolis era a nossa Caldas Novas brasileira, lugar de fonte de águas quentes. Brotava de uma montanha de rochas calcárias brancas, chamada de Castelo de Algodão. Águas quentes ainda brotam e iam formando cascatas e piscinas naturais naquela montanha. E as pessoas vinham tomar banhos quentes nas águas de Hierápolis. Do lado do rio Lico, ficava Colossos, famosa também pelas suas fontes de águas geladas, de águas frias, também terapêuticas. Só que em Laodiceia não tinha nem fontes de águas quentes, nem fontes de águas geladas. As águas que chegavam em Laodiceia chegavam por meio de aquedutos das montanhas e chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber. Jesus pega esse gancho da geografia e diz o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura das roupas brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Se orgulhava das suas fábricas de roupas, mas Jesus Cristo está dizendo: vocês se orgulham das suas roupas, mas vocês estão nus espiritualmente. Por que Jesus usa a figura do ouro? É porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro, da riqueza de vocês, mas vocês estão pobres, miseráveis espiritualmente. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. O porfrígio, um remédio quase milagroso, curava quase todas as sortes de doenças dos olhos. Jesus Cristo está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas, mas vocês estão cegos espiritualmente. E Jesus está fazendo um diagnóstico. Sabe o que me choca? Nesse diagnóstico que Jesus Cristo faz dos versos 15 a 17, é não o que ele vê, mas o que ele não vê. Prestem atenção nisso. A igreja que está causando náuseas no Filho de Deus não é denunciada por Jesus por nenhum desvio doutrinário. Não há falsos mestres, não há falsos apóstolos, não há doutrina de Jezabel, não há doutrina de Balaão, não há desvio doutrinário. É uma igreja ortodoxa. Agora preste atenção nisso. Apesar de ser uma igreja ortodoxa, ela está causando náuseas no Filho de Deus. Segundo lugar, não há nenhuma denúncia de Jesus a esta igreja de qualquer problema moral. Como havia problema moral em Pérgamo, como havia problema moral em Tiatira, como havia problema moral em Sardes, que a maioria tinha contaminado as suas vestiduras. Não há denúncia de Jesus de escândalos nessa igreja. Não havia necessidade de disciplinar nenhum membro dessa igreja. E a despeito de ser ortodoxa e ética, ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Terceiro, não havia nenhum sinal nesta igreja de pobreza. Havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia. Eu acho que a teologia da prosperidade não faria qualquer sucesso lá, que todo mundo já era rico. Eram tão ricos, para vocês terem uma ideia, que no ano 47 da era cristã, essas 3 cidades foram devastadas por um terremoto. As outras 2 jamais se reconstruíram plenamente. Laodiceia não precisou de dinheiro do império. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Era uma igreja próspera. Agora preste atenção nisso. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética e era uma igreja próspera. E mesmo assim estava causando náuseas no Filho de Deus. Quarto lugar, não há denúncias de Jesus de perseguição. Éfeso enfrenta perseguição religiosa, Pérgamo enfrenta perseguição política, o mundo está em ebulição, mas a cidade de Éfeso, o povo está em paz. É uma igreja ortodoxa, é uma igreja ética, é uma igreja próspera, é uma igreja em paz. Se eu morasse lá nesse tempo, eu queria ser membro dessa igreja. Mas essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Então o que é que Jesus viu nessa igreja? Uma coisa só: falta de fervor espiritual. Eu pergunto a você, o que Jesus está vendo na igreja brasileira? Eu vou direcionar minha pergunta mais especificamente: o que Jesus está vendo
os pastores evangélicos brasileiros. Não tem nada mais perigoso para o fervor espiritual do que a familiaridade com o sagrado. Um dia um pastor me ligou, foi semana passada, e disse: pastor Hernandes, eu me tornei uma máquina de fazer sermão. As coisas estão acontecendo de forma mecânica. Quando um dia perguntaram para Moody, qual é o maior problema da obra? Moody respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos o maior problema da igreja. Quando perguntaram para Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Ele diz: acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o púlpito pegar fogo, os bancos vão pegar também. Se o pastor for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder. Irmãos queridos, o que mais falta é fervor espiritual. É bem verdade que alguns se bandearam e abandonaram a sã doutrina, é bem verdade que outros entregaram-se a um sincretismo religioso terrível, mas muita gente que ainda permanece fiel à doutrina está seco como um poste, árido como um deserto. Falta fervor, falta entusiasmo, falta vibração, falta plenitude do Espírito Santo, falta entusiasmo com as coisas de Deus. O ministério está se tornando muitas vezes uma coisa mecânica, para não dizer uma profissão. Tem muita gente transformando a igreja numa empresa, transformando o púlpito num balcão, transformando o evangelho num produto, transformando os crentes em consumidores, e cuja finalidade principal é o lucro. Falta fervor. Eu quero dizer para vocês, amados, que a ortodoxia é necessária. Aliás, ela é vital, ela é inegociável, mas não basta essa ortodoxia. Eu quero dizer para você que a ética cristã é vital e nós jamais poderemos negociar os valores da ética cristã, mas só a ética cristã não é suficiente. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus que nos dá prosperidade. Aliás, a igreja brasileira tem muito, precisa repartir um pouco mais, mas só prosperidade não basta. É muito bom nós vivermos num país onde temos liberdade de pregar o evangelho em todos os lugares, mas só liberdade não basta, é necessário fervor espiritual. Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual, sobretudo nos púlpitos. Depois que Jesus Cristo faz o diagnóstico, ele vai fazer um apelo, dos versos 18 ao verso 20. E ele, que é o Senhor da igreja, se aproxima dela, não dando ordens, mas dando conselho. Se apresenta como um mercador, dizendo: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os rios dos teus olhos, a fim de que vejas. Preste atenção nisso. Eu conheço muita gente, muitas igrejas, que na busca do fervor se perderam, porque entraram por descaminhos perigosos, por experiencialismos místicos perigosos, se entregaram a novas e perigosas doutrinas que se desviaram da sã mensagem do evangelho. E Jesus está nos mostrando aqui como é que se restaura o fervor no coração, na vida e na igreja. Ele está dizendo: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. É só Jesus quem pode restaurar o fervor no nosso coração. Não temos que correr atrás das últimas novidades, nós temos que voltar ao antigo evangelho, nós temos que voltar à doutrina dos apóstolos, nós temos que voltar para as escrituras, nós temos que voltar para Jesus, porque é Ele quem aquece o nosso coração. Quando aqueles dois caminhantes de Emaús tiveram seus olhos abertos para descobrir que Jesus estava ali, diz a Bíblia que o coração deles aqueceu. Chega no verso 19, Jesus Cristo tem uma palavra para dar e uma ordem para dar. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Toda vez que eu falo nesse texto eu me sinto constrangido, porque esse tipo de mensagem não é palatável.
Não é aquele tipo de mensagem que você recebe um tapinha nas costas na porta da igreja. Mas sabe por que Jesus está pegando pesado com essa igreja? Porque está dizendo o seguinte: eu amo você, igreja, eu não posso deixar que você viva esse cristianismo xoxo, insípido, sem fervor. Eu repreendo e disciplino há quantos anos, e agora tem uma ordem: ser pois zeloso, e arrepende-te. Zelo traz a ideia de fogo, de calor, de entusiasmo. Arrepende-te, muda a tua conduta, muda a tua postura. E Jesus se apresenta agora ternamente, dizendo assim: eu estou à porta e bato. E no passado, antes da campainha, existiam duas maneiras de você chamar alguém à porta. Tinha uma peça de metal na porta de madeira, e você tocava, batia aquela peça de metal, ou você gritava, falava. Jesus usa as duas coisas. Ele bate e ele chama: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Sabe o que me choca nesse texto? É a possibilidade de nós nos reunirmos, cantarmos, orarmos, ofertarmos, pregarmos, e nós sermos um fim em nós mesmos, e Jesus ainda está do lado de fora. A igreja evangélica brasileira está muito antropocêntrica, olhando para o seu umbigo. A W. Tozer, que foi talvez um dos escritores mais importantes do século passado, disse que o maior problema da igreja é que ela não para suficientemente para pensar na grandeza do Deus que ela tem. Como é que esse fervor vai ser restaurado? Quando nós nos assentarmos à mesa com Jesus, quando nós tivermos intimidade com Jesus. Que Ele nos convide para cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. Mas agora Jesus vai fazer uma promessa, e no verso 14 ele diz por que ele tem competência para fazer essa promessa. Ele diz: essas coisas diz o amém. Entre Deus e a sua palavra não existe nenhuma cunha, porque Deus não faz juramento, Ele é o próprio juramento, Ele é o amém. E Ele está dizendo o seguinte: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o que eu falo eu cumpro. E Ele é o princípio da criação de Deus, porque se Ele trouxe à existência as coisas que não existem, Ele é poderoso também para restaurar o fervor no seu coração. E a promessa está no versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Note você a transição do verso 20 para o verso 21, ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem que se assentará com ele publicamente no trono? Quem assentou-se com ele privativamente à mesa. E Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em julho de 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas na Turquia, na antiga Ásia Menor. E eu confesso que nessa peregrinação muitas vezes as lágrimas vieram aos meus olhos, porque estas 7 igrejas morreram, literalmente morreram. Existem apenas monumentos, pedras reviradas e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nesta mesma região não tem hoje sequer 1% de crentes em Cristo Jesus. E sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para o continente europeu, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, movimentos puritanos, o movimento pietista, o movimento dos morávios, as missões modernas, os grandes reavivamentos. Hoje a Europa é considerada um continente pós-cristão. Estive agora em outubro em Genebra, uma das maiores maquetes do reino vivo de Deus na terra. Hoje você não vê vestígio de cristianismo ali. Estive o ano passado na Inglaterra, e parece que a esperança são as igrejas de imigrantes. E uma pessoa olhou para mim e disse: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield e John Wesley. A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, William Carey.
A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle e Charles Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e John Stott. A Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos para se tornarem mesquitas, boates e museus. Sabem por que as igrejas na Europa estão morrendo? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, para o Canadá, para os Estados Unidos, onde você vê igrejas chamadas dead churches, igrejas mortas, grandes templos, mas vazios, onde as igrejas históricas estão perdendo centenas, milhares de membros todos os anos. Onde você chega numa igreja e vê um mar de cabecinhas brancas e a juventude já fora da igreja. O que está acontecendo? É porque a igreja não está ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a igreja evangélica brasileira. Os mesmos sinais de morte já chegaram até aqui. Denominações inteiras rendidas ao liberalismo teológico, outras rendidas ao sincretismo religioso, outras agarradas a uma ortodoxia morta. Amados irmãos, a igreja precisa de fervor, precisa de restauração, precisa de revitalização, precisa experimentar um reavivamento espiritual. Você sabe que a cada 3 gerações uma igreja corre o risco de se tornar apóstata. A geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A 3ª geração, diz a Bíblia, não conhecia mais a Deus. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram mais crentes do que nós. Talvez nós teremos mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja apóstata. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele restaure a nossa sorte, que Ele aqueça o nosso coração, que Ele acenda esta chama no nosso peito, que Ele sopre as cinzas e reavive a nossa alma, para que nós tenhamos fervor espiritual. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar juntos. Se você tiver liberdade de vir aqui à frente orar comigo, eu quero convidar você para vir. Está seguindo, porque nós estamos acostumados. Falta o fervor, falta o entusiasmo, falta a vibração. Não nos permita, em nome de Jesus, ó Deus, dormir o sono da morte. Cura a esterilidade da nossa alma, a frieza do nosso coração, a mornidão da nossa vida. Desperta, meu Deus, os pastores, em nome de Jesus. Aqueça o coração deles, reaviva a alma deles. Abra os olhos para que eles entendam a importância desse momento. Meu Deus, com um reavivamento genuíno, verdadeiro, promovido pelo poder do Espírito Santo, comece na vida de cada pastor aqui presente nesta manhã. Oh Deus amado, sopra sobre nós um alento de vida nesta manhã. Remove as cinzas, acenda as brasas e reaviva o nosso coração, para que nós voltemos ao primeiro amor, para que nós entendamos a beleza de Jesus, a glória do Evangelho, e que essa verdade queime a nossa alma, a Deus, inflama o nosso coração, para que a igreja possa, inflamada pelo poder do Espírito Santo, ser uma agência poderosa do teu reino nessa pátria. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, no nome poderoso, vivo e onipotente de Jesus Cristo, nosso Senhor, para o louvor da sua glória. Aleluia. Amém. Graças a Deus.